Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Ana Oliver e no vídeo de hoje vamos fazer o passo a passo dessa mini bolsa em crochê. Essa é uma bolsa compacta, pequena mesmo, é aquela bolsa, aquela peça ideal para aqueles passeios onde a gente vai levar só o essencial necessário. Ela é pequena, porém compacta. Aqui cabe celular, uma carteira, um batom, chaves. Então, assim, no decorrer do vídeo eu vou passar as medidas para você. Mas ela tem um tamanho bem legal, é bem espaçosa. Eu confeccionei a minha com fio de barbante, mas você pode estar fazendo com fio náutico, fio de poliéster, fio de malha, fique à vontade. A ideia aqui é só trazer inspirações para vocês, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, que assim a gente vai estar crescendo junto, tá? Sempre vou estar trazendo aqui modelinhos, inspirações novas de peças em crochê. Então, assim, não deixa de se inscrever, deixa o joinha de vocês, que aí vocês me ajudam e a gente vai crescer junto, tá? Então, vamos para a lista de material. Então, para compor essa peça, eu estou utilizando o barbante de 8 fios, tá? Número 8. Mas você pode estar fazendo com, não se apegue a isso, você pode estar fazendo com o fio que você mais gosta de trabalhar. O que vai mudar é só assim as correntinhas iniciais, né? Que você vai fazer para chegar no tamanho que você deseja a peça. Então, você pode estar fazendo com fio de poliéster, fio náutico, né? Fio de malha, enfim, fiquem à vontade para criar as peças de vocês. Eu vou estar utilizando a agulha de 4,5 mm e de 4 mm, né? De 4 e 4,5. Vou utilizar agulha de tapeçaria e tesoura para os arremates. Vou usar como feixe da minha peça um botão de imã, um botão bem fácil de aplicar, tá? Ele já tem esses furinhos aqui, onde a gente vai fazer a costura para fazer o fechamento da nossa peça. E vou aplicar um pingente na minha peça para ficar bem legal, tá? Vamos então para o passo a passo? Então, vou iniciar dando a minha laçadinha inicial. Faço um ezinho assim com a linha. E vou fazer a minha primeira laçadinha, meu nozinho inicial. Regulo aqui. E a gente vai trabalhar fazendo correntinhas. Uma. Essa primeira eu já conto, então aqui duas. 3, 4, fazendo correntinhas, 5. Aqui a gente vai trabalhar 17 correntinhas. Então, aqui eu tenho as minhas 17 correntinhas. E agora aqui eu vou fazer assim, eu vou ignorar essa correntinha que tá na minha agulha. Aí, aqui, ó, primeira, segunda correntinha, eu iniciei meu primeiro ponto. Então, primeira, na segunda correntinha eu vou nessa alcinha, laço e faço um ponto baixo. E vou trabalhar todas essas correntinhas aqui, fazendo ponto baixo. Vou trabalhar dentro dessas alcinhas, fazendo pontos baixos. Então, aqui eu vou ter um total de 16 pontos baixos. Então, aqui eu trabalhei todas as minhas alcinhas, tendo totalizado 16 pontos. Eu vou passar a medida que ficou aqui, inicialmente. Então, inicialmente aqui, ó, 12 centímetros, tá? Então, aí, se você quiser a bolsa, a peça maior, é só você trabalhar mais correntinhas, né? Se estiver trabalhando com um outro fio também, aí você vai tirar a medida para fazer o tamanho que você acha ideal. E também depende muito da tensão do ponto, né? De cada um. Fiz meus 16 pontos baixos. Fiz meu último ponto baixo, então vou laçar aqui fazendo uma correntinha. Isso aqui a gente vai estar repetindo em todas as viradas de carreira que a gente vai trabalhar com idas e voltas. Então, é só repetição agora, tá? Então, aí eu faço do mesmo jeito que eu faço pra virar aqui na ida e na volta, a mesma coisa. Então, é só repetição. Então, aqui eu tenho a minha alcinha da agulha. Aí, eu tenho a minha primeira, na minha segunda correntinha, que corresponde ao meu primeiro ponto baixo aqui. Eu faço outro ponto baixo. Laço, faço meu ponto baixo. E vou seguir trabalhando por essas alcinhas, que equivale a cada ponto baixo.
Então, a gente vai voltar trabalhando. A gente vai voltar trabalhando nas alcinhas que corresponde cada ponto que a gente faz, né? Forma-se 2 alcinhas. Então, essas 2 alcinhas correspondem a cada ponto. Então, a gente vai voltar trabalhando nessas alcinhas. Aí é só ida e vinda, trabalhando pontos baixos. Então, é só repetição agora, até o tamanho que você deseja a sua peça. Então, a gente segue aqui, sobe uma alcinha e vira o trabalho. Só repetição. Então, aqui finalizando minha carreira, mesma coisa. Eu fecho meu ponto baixo aqui, ó, faço meu último ponto baixo, faço uma alcinha, dou uma laçada e faço uma alcinha, giro meu trabalho e vou trabalhar na alcinha correspondente ao meu primeiro ponto baixo aqui, ó, nesse primeiro espaço da carreira. E aqui a gente vai seguir só repetição. Eu vou fazer por 22 carreiras e aí eu volto com vocês, porque aí essas 22 carreiras chegou o tamanho do comprimento que eu quero à frente da minha bolsa, que eu quero a altura que eu quero a minha peça. Então, aí, quando eu terminar minhas 22 carreiras, eu volto com você, porque eu vou iniciar a marcação para separar o fundo da bolsa, tá? Então, aqui eu fiz minhas 22 carreiras. Vou medir aqui o tamanho que ficou. Aqui, ó. Eu tenho 17 centímetros, mas lembrando que essa peça, ela laceia, né? Ela dá uma esticada depois, então entre 17 e 18 centímetros. E agora aqui eu vou fazer a marcação do meu fundo. Então, aqui eu fiz a minha última carreira. Então, eu fiz meu último ponto. Então, aqui eu vou laçar e fazer mais uma correntinha. E agora, como é que a gente vai fazer a marcação desse fundo? Eu viro meu trabalho. E agora eu vou voltar trabalhando nas mesmas alcinhas, correntinhas que eu estava trabalhando. Só que agora, eu ao invés de fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto baixíssimos, tá? Então, aqui eu vou na minha primeira correntinha, aqui, meu primeiro ponto. Vou introduzir aqui embaixo das minhas 2 alcinhas. Vou laçar e vou fazer um baixíssimo. E aí, eu vou trabalhar essa carreira aqui com baixíssimos. Então, eu vou continuar a sequência de ponto por ponto, né? Cada alcinha dessa forma um ponto, então eu vou trabalhar embaixo de cada alcinha dessa. Então, eu fiz o meu primeiro, eu vou aqui na minha segunda alcinha, laço, e aí, assim, procura deixar esses baixíssimos mais soltinhos, sem apertar muito, sem muita pressão, né? Sem deixar o ponto muito apertado, porque depois a gente vai voltar trabalhando nessas mesmas alcinhas aqui, ó. Essa alcinha que a gente tá fazendo aqui o baixíssimo, ó. A gente vai voltar fazendo ponto baixos nela por trás. Então, assim, não deixar muito apertado pra gente conseguir trabalhar essas alcinhas, tá? E aí, a gente só vai seguir até o final da carreira aqui, fazendo baixíssimos. Então, agora eu faço aqui meu último baixíssimo, nessa minha última alcinha, ó. Faço meu último baixíssimo. E agora eu laço e faço uma correntinha. Ficando assim, marcado. Então, aqui eu giro meu trabalho. Então, agora que esse aqui vai ser o lado avesso de dentro da minha peça. E aqui onde estão os meus baixíssimos vai ser a frente da minha peça. Então, eu fiz a minha correntinha e agora aqui eu vou trocar de agulha. Porque mesmo fazendo os pontos mais soltinhos, a gente vai precisar trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente não vai trabalhar dentro dos baixíssimos. Os baixíssimos estão aqui, ó. A gente vai formar aqui, ó, essas correntinhas do lado de fora, que equivale aos nossos baixíssimos, e a gente continua aqui com essas correntinhas em cima que formam nossos pontos. Então, aqui, eu vou prestar atenção para não entrar e sair no meio do ponto baixo, né? Então, a gente tem que vir aqui, ó, por baixo, ó, e aí nosso ponto baixíssimo fica aqui, visualizando nosso baixíssimo aqui, e a gente tem essas 2 outras alcinhas. Então, tem que ser uma agulha bem mais fina mesmo pra gente conseguir não precisar cortar a linha. Então, assim, pra não ter que tá cortando a linha, porque aqui também você pode cortar a linha, voltar com baixíssimo, cortar a linha e fazer arremate. Então, eu prefiro, ou então deixar pra fazer todas as carreiras, depois contar e vir fazendo os baixíssimos no fundo. Então, eu prefiro fazer assim pra não ter que ficar cortando muito a linha, tá? Então, eu consigo dar um resultado legal e fica bem mais prático de fazer, ó. Então, aqui,
tem meu baixíssimo lá, e aí eu vou aqui, ó, essas minhas duas alcinhas, laço e faço um ponto baixo. Aí, sigo, ó, então, a gente sai aqui e fica as duas alcinhas do baixíssimo. Só cuidado porque barbante solta fio, né? Abre bastante pra tá pegando as alcinhas certinho. Vim aqui antes, dar uma saltadinha no ponto, ó. Pra facilitar. E vou dando uma saltadinha no ponto. E aí eu consigo trabalhar sem precisar fazer nenhum arremate agora, cortar meu fio. Eu consigo fazer essa carreira de ponto baixo. Aqui a gente tá trabalhando com barbante escuro, né? Então, pra visualizar, fica um pouquinho mais complicado. Mas, ó, vai saindo, ó. É só ir verificando pra não sair dentro dos baixíssimos, né? A gente tem que sair nessas duas alcinhas que equivale ao ponto de cima, não ao baixíssimo. Então, cheguei aqui no meu último ponto, ó, você pode ver que essa última alcinha, ela é bem mais, ela fica um pouco mais repuxada. Então, assim, vem antes com a agulha e vai encontrando elas aqui, ó, pra soltar, pra ficar mais fácil, pra não ter que puxar fio. E conferir onde tá o baixíssimo da frente, né, e onde tá as duas alcinhas da última correntinha. Essa última correntinha, né, é um ponto que fica sempre mais apertado mesmo. Aí você puxa antes, aí você fica mais fácil pra gente voltar fazendo ponto baixo. Porque se você vem com a agulha antes e dá uma soltadinha no ponto, fica mais fácil você voltar trabalhando, porque você já vem de uma vez com a agulha já laçada, puxa fio, né? Barbante tem dessas. Então, terminei aqui, ó. Terminamos aqui, então, essa carreira. Aí, aqui, eu, como sempre, né? Agora, eu vou trocar minha agulha, vou voltar pra agulha mais de 4,5. E aqui, eu vou fechar uma correntinha, ó. Uma correntinha normal, viro. E vou fazer agora 3 carreiras aqui pra marcar meu fundo, ó. Mesma coisa, repetição. Vou seguir subindo as carreiras de ponto baixo. Então, aqui agora eu faço 3 carreiras de ponto baixo pra voltar de novo com essa marcação do baixíssimo. Então, terminei aqui, ó, depois das carreiras dos baixíssimos, eu fiz 1, 2, 3 carreiras. Então, assim, se você for fazer uma bolsa maior, que é um fundo maior, procura terminar sempre na carreira ímpar, né? Pra quando você voltar, calcular, pra quando você fazer a sua volta, faz um cálculo pra você, quando fazer a sua volta dos baixíssimos, caso você não queira cortar a linha, né? Pra fazer o acabamento, você, quando virar seu trabalho, ficar posicionado na mesma posição. Então, aqui eu fiz meu último ponto, laço, faço uma correntinha, giro, e percebe que aqui eu tenho os baixíssimos, eu vou fazer os baixíssimos pra ficar do mesmo lado, né? Que é o lado de fora da peça. E faço um baixíssimo. E vou fazer a mesma sequência de baixíssimos que a gente fez igualzinho, repetir. Então, eu fiz meu último baixíssimo, então sempre fazer a mesma coisa, né? A gente dá uma laçadinha e faz uma correntinha, tá? Então, sempre a gente faz, que a gente termina uma carreira, a gente faz uma alcinha pra virar o trabalho. Então, aqui eu viro, aí percebe que as minhas duas carreiras de baixíssimo ficou do mesmo lado. Então, aqui eu vou com minha agulha mais fina e a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, a gente vai entrar aqui embaixo do primeiro, a gente pode soltar, né? Vai soltando já aqui, ó. Primeiro ponto, ajuda com a mão, pra não sair no meio do baixíssimo, senão a gente acaba saindo aqui, ó, no meio do baixíssimo. E a mesma coisa, a gente volta, regular aqui, fazendo pontos baixos. A gente repete a mesma coisa que a gente fez aqui. E aqui, chegando no último ponto, é a mesma coisa. A gente tem que dar uma saltada com a agulha, achar, ver, localizar onde tá o nosso último baixíssimo aqui que a gente fez. Pra achar as duas alcinhas que correspondem aos últimos 2 pontos. Não pode deixar de trabalhar nelas, então elas ficam bem apertadas mesmo, ó. E aí a gente localiza antes com a agulha. Ó, a gente vai com a agulha antes pra dar uma saltadinha, pra conseguir fazer esse último ponto. Porque ele fica bem chatinho de fazer mesmo, ó. Porque esse é o baixíssimo da curvinha, né? O primeiro que a gente faz. Então, você tem que ter um ponto aqui, ó.
É só conferir, se tem um baixíssimo aqui, tem que ter um ponto aqui. Então, acha essa alcinha e a gente laça e faz o nosso último ponto baixo aqui da carreira. Aí, a mesma coisa, faz uma alcinha, vira. Aqui eu vou trocar de agulha. E eu vou seguir fazendo pontos baixos. Por cada ponto por ponto, né? Por cada alcinha corresponde a um ponto. Então, aqui, ó, já vê que nosso fundo já ficou marcadinho, né? Já ficou com a definição do nosso fundo. E aqui a gente vai seguir trabalhando por 22 carreiras, pra ficar com esse mesmo tamanho aqui da nossa frente. Então, eu fiz 22 carreiras aqui, agora aqui eu faço 22 carreiras. Então, aqui eu terminei, eu fiz mais 22 carreiras, ó, separando então o fundo da nossa peça. Aqui onde eu fiz os baixíssimos ficou separado para ser o fundo da minha peça. Então, ficou assim, dobrada a minha peça. Então, como a gente vai trabalhar aqui agora? Então, aqui é meu último ponto. Eu faço uma correntinha, né? Ó, meu último ponto aqui. Eu faço uma correntinha. E agora eu vou trabalhar aqui na lateral da minha peça. Então, cada carreira aqui, ó, eu vou ter esse espaço aqui de um ponto. Eu não vou trabalhar dentro dessas alcinhas assim de cada ponto, ó, porque no barbante solta-fio fica muito apertado. Então, assim, eu fiz no meio de cada ponto e deu super certo. Então, assim, aqui eu fiz minha correntinha, então eu tenho esse meu ponto, né, o último ponto. E aí eu tenho espaço entre ele e o de baixo, ó. Então, eu vou entrar nesse primeiro espaço aqui. Se forma esse espaço, se forma esse buraquinho aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um ponto de cima e o ponto de baixo, eu tenho esse espaço. Como eu fiz a minha correntinha, ela já vai contar como meu primeiro ponto baixíssimos, né? Dessa carreira aqui, dessa última carreira. Então, cada ponto baixíssimo que a gente fizer aqui vai equivaler para uma carreira. Então, a gente vai trabalhar com baixíssimos aqui, totalizando 22 baixíssimos nessa lateral. Então, aqui, ó, eu vou entrar nesse primeiro espaço, laço e faço um baixíssimo. Aqui, ó. Então, agora aqui eu vou no próximo espaço, ó. Pode ver que alguns espaços são mais abertos, que são quando a gente finaliza, né? Na ida e volta do ponto. Então, a gente vai ter, quando começa o ponto mais apertado, e quando tá finalizando a carreira, a gente vai ter esses espaços maiores. Não tem problema, ó. Tem as alcinhas do ponto, ó. A gente vai entrar nesse espaço, laçar e fazer um baixíssimo. Aí eu venho no outro aqui, ó. Você vai ter um espaço. Cada carreira a gente tem um espaço, né? Do último ponto. Então, é nesse espaço que a gente vai trabalhar. Laço e faça um baixíssimo. Então, venho de novo, ó. Você vai ver que a gente vai ter espaços que vai ser maior e espaços mais apertados. Por quê? Que é início e termino de carreira, né? Ida e volta. Então, a gente vai seguir, então. Cada espaço desse equivale a uma carreira. Ó. Esse espaço é dessa carreira. O próximo espaço aqui, ó. Nesse mais apertado. Laço, faço um baixíssimo. Então, é nesses espaços mesmo, né? Então, cada espaço desse aqui equivale a uma carreira. Então, totalizando, a gente tem que ter 22 baixíssimos até chegar aqui, antes dessa marcação do fundo. 22 baixíssimos. Então, aqui eu sigo. Vou ajustando o ponto, né? Pra que nem fique nem tão folgado, nem tão apertado. Deixar ele mais solto mesmo. Então, cada baixíssimo desse aqui vai corresponder a uma carreira nossa, de ponto aqui. Então, conferindo aqui, ó, a minha primeira correntinha, aquela correntinha que eu faço antes de fazer o primeiro baixíssimo, ela já conta como um baixíssimo, tá? Que ela faz essa voltinha aqui. Então, contando a partir dela, até aqui, onde eu encontro o meu último baixíssimo da marcação do meu fundo, eu tenho que ter 22 baixíssimos. Porque crochê também é uma matemática, porque como eu vou costurar a minha lateral, então a mesma quantidade de pontos que eu tenho que ter aqui, eu tenho que ter na minha outra lateral, para que não fique torta a peça, né? Para que a costura fique perfeita. Então, e aqui agora sim, ó, a gente tem essa carreira de baixíssimo que a gente marcou o fundo, e a gente tem 3 carreiras, né? 1, 2, 3 do fundo. Então, aqui, ó, meu primeiro ponto da minha primeira carreira aqui, ó. Então, aqui eu passo por cima desse baixíssimo mesmo aqui, e faço outro baixíssimo aqui, ó. Então, tá aí o meu último baixíssimo, ó. Aqui,
Aí eu passo por cima dele mesmo. Aí eu vou introduzir pra puxar meu primeiro baixíssimo, então, nessa minha primeira carreira aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. Eu tenho um ponto, é entre esse ponto aqui, tá? Nesse espaço do ponto. Aí eu venho aqui, laço, faço um baixíssimo aqui no fundo. Aí eu venho aqui no meio. Então, aqui eu tenho que ter 3 baixíssimos, né? Porque eu tenho 3 carreiras, ó. Então, eu já conto 1, 2 e o terceiro aqui, ó. Essa é a minha última carreira aqui nesse espaço. 3. Então, 1, 2, 3, equivalente às minhas carreiras do fundo. Aí eu sigo, ó. Minha primeira carreira aqui, passando a carreira de baixíssimo. Minha primeira carreira aqui, eu tenho esse espaço. É o espaço do ponto mesmo, tá? Entre o ponto mesmo, ó. Como eu falei, dá pra trabalhar só nessas alcinhas, dá pra fazer ponto baixo, normal, se fosse fazer um contorno em volta da bolsa. Mas pra fazer os baixíssimos, não dá pra fazer, tá? Então, a gente trabalha entre o ponto mesmo. Então, assim, eu entro no espaço do ponto. Então, aqui eu tenho a quantidade de ponto. Meu último ponto é no ponto do meio, entre o ponto mesmo, tá? Aí eu sigo, aí totalizando, como eu tenho de 22 carreiras, chegar aqui em cima dessa marcação pra lá, eu tenho que ter 22 pontos. Tem que ter 3 baixíssimos aqui, 22 baixíssimos desse lado e 22 desse. Então, eu venho aqui, faço meu penúltimo baixíssimo, né? Penúltimo, que, ó, corresponde a essa penúltima carreira. Aí, eu faço a correntinha pra fechar, que fica como o último baixíssimo da viradinha. Aí, eu venho aqui, ó, na minha primeira alcinha inicial, ó, onde eu iniciei, que essa é onde eu iniciei minhas correntinhas, né? Eu venho aqui, ó, na minha primeira correntinha daqui de cima, alcinha. Que essas correntinhas foi onde a gente fez a base inicial, né? Então, fica as alcinhas pra gente trabalhar. A gente trabalhou na alcinha de cima pra subir a peça, e a gente fica com essas alcinhas de baixo. Então, a gente trabalha nelas, dentro de cada alcinha dessa, ó. Que ficou um baixíssimo. Então, aqui eu trabalho a minha última alcinha, desse lado aqui. E agora, faço uma alcinha, correntinha aqui, e viro, e faço a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, tá? Então, cada carreira tem um ponto, né? Meio de um ponto. Então, aqui, como eu já fiz essa correntinha, ela já fica como um ponto, o primeiro ponto baixíssimo já, porque quando eu entro aqui nesse meu primeiro espaço aqui, ó, já se forma meu primeiro baixíssimo. E aí, eu sigo trabalhando nesses espaços, como a gente fez, como eu fiz do outro lado lá, tá? Só seguir toda a peça. Então, aqui eu fiz a outra lateral, né? Repetição, a mesma coisa que a gente fez de um lado do outro. Também chegando aqui, ó, faço meu penúltimo, ó. Meu último espaço. Laço fazendo uma correntinha. E aí, eu já venho na minha primeira alcinha aqui, ó. Primeira alcinha. E faço outro baixíssimo. Ó, fazendo a curvinha. Então, essa correntinha que a gente fecha, vira nosso último pontinho baixo aqui, nosso último ponto baixo. E aí, quando a gente laça, o de cá vira nosso primeiro. Então, aqui, confere, né, da marcação, e percebe que a gente tem a marcação do nosso fundo. Agora, a gente vai fazer a marcação para nossa aba, que vai ficar do mesmo lado, né? Então, aqui eu tenho a minha marcação de baixíssimo. Então, aqui eu tenho a minha marcação de baixíssimo do fundo. E agora, eu vou fazer a minha marcação para separar minha aba. Então, eu tô do mesmo lado, tá? Caso a quantidade de carreira, como se estiver trabalhando, não terminar do mesmo lado aqui para fazer os baixíssimos, pode cortar a linha, fazer o arremate e iniciar. Aí eu sigo fazendo essa minha última carreira de baixíssimo aqui, nessas alcinhas, pra gente continuar fazendo a aba da nossa bolsa. Então, aqui eu fiz meu último baixíssimo. E agora eu faço uma correntinha e viro. Pra gente fazer como a gente fez lá na marcação do fundo. A mesma coisa, tá? Então, aqui,
eu vou voltar trabalhando com pontos baixos, só nessas minhas alcinhas, a mesma coisa que a gente fez lá na marcação do fundo, né? Tem os baixíssimos, a gente tem nossas alcinhas, corresponde ao nosso ponto. Então, a gente vai trabalhar só entre essas alcinhas. Então, aqui eu já vou laçar para fazer meu primeiro ponto baixo, já troco a minha agulha para ficar mais confortável, e eu sigo fazendo pontos baixos nessas alcinhas. Sempre conferindo para não sair entre o baixíssimo, dentro do baixíssimo. Fiz então aqui minha primeira carreira de ponto baixo. Aí é a mesma coisa, né? Só repetição agora. Faço uma correntinha, uma alcinha, viro o trabalho. E agora aqui eu vou subir trabalhando a aba. E aqui eu vou seguir trabalhando pro tamanho da minha aba. Eu fiz 15 carreiras, tá? 15 carreiras de ponto baixo. Aí é só repetição mesmo, a gente repetindo as carreiras. Normal. Então, eu vou fazer a minha aba por 15 carreiras. Então, aqui eu fiz a marcação da minha aba. Então, eu fiz aqui a carreira de baixíssimos. E aqui eu finalizei com 15 carreiras. Então, aqui agora eu vou finalizar. Agora aqui é opcional, se você quiser, quer finalizar aqui com baixíssimos em volta desse quadrante aqui da aba, né? Na minha peça eu vou fazer porque eu acho que fica bem legal. Então, eu fiz aqui minha carreira de baixíssimo. E aqui agora você pode cortar a sua linha e finalizar se você não quiser fazer o acabamento de baixíssimos nessa lateral. Aqui desse lado a gente fez porque a gente vai usar para fazer a costura, né? Para fazer a costura da nossa lateral. Agora essa parte aqui, se você não quiser trabalhar com baixíssimo, eu vou fazer na minha, que é só porque eu acho que o acabamento fica legal, tá? Aí você pode estar cortando a linha e tá pronta a peça aqui, essa parte da peça. Mas aqui eu vou fazer, então vou mostrar como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha, né? Pra finalizar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, sem novidade aqui. Aqui eu fiz a minha lateral, é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, agora aqui como é que eu faço? Eu não quero cortar a minha linha, né, pra fazer esse acabamento. Então, aqui eu vou fechar a minha correntinha, né, eu fiz o meu último ponto aqui da última carreira. Fecha a correntinha. E aqui eu tenho uma carreira de baixíssimo que eu fiz pra fazer a marcação da minha aba. Então, aqui eu volto pra mim continuar fazendo os baixíssimos desse lado aqui, ó, pra finalizar. Não precisar cortar a linha, pegar um pedaço de fio e fazer aqui. Eu vou fazer essa outra marcação aqui que fica legal também, que aqui já é os baixíssimos da virada da minha aba. Então, eu venho aqui, ó, então eu tenho os meus baixíssimos, né, da marcação, e eu venho trabalhando por entre os pontos. Ó, tem essa corrente de baixíssimo aqui, eu venho no meio dos pontos fazendo baixíssimos. Então, aqui eu fiz minha correntinha, ó, eu venho aqui no meu primeiro ponto, jogo esse meu fio lá pra trás, tá? Jogo esse meu fio lá pra trás. Seguro a linha aqui atrás, ó. Minha linha tá aqui na minha mão aqui atrás, eu vou segurar só pra mim ter firmeza. E vou entrar cada carreirinha, no meio de cada carreira dessa aqui, puxando a minha linha, trazendo e fazendo baixíssimo, ó. Aí vai ficar uma do lado da outra, ó. Eu venho no meio, sempre no meio, ó. Um ponto, no meio do espaço de cada... Não dentro do centro do ponto, tá no espaço, no lateral dos pontos, tá? A gente faz entre os pontos, ó. Um ponto aqui, outro aqui. Então, eu venho fazendo isso. Então, eu fiz aqui. Agora, eu vou pro meu próximo. Seguro minha linha lá atrás. Venho. E passo por esse outro, fazendo outro baixíssimo, ó. Vou ajeitando e vou puxando. Regulo aqui. Minha mão por trás. E vou fazer esse contorno aqui. Bem facinho de fazer. Ó, vai ficar uma carreira de baixíssimo do lado da outra. Então, tá bem facinho de pegar a minha linha aqui, ó. Dá pra visualizar. E trazer ela pro meio do ponto, fazendo um baixíssimo. Dá uma soltada aqui, ó.
A gente segue nessa sequência. Vai ficar uma carreira de baixíssimo do lado da outra. E aqui a gente finaliza essa lateral fazendo a mesma coisa para fazer o arremate aqui. Faço então aqui meu último baixíssimo. Aqui eu já posso cortar minha linha. Então aqui eu já posso cortar minha linha e puxar aqui, ó. Agora aqui é só fazer o arremate. O arremate que a gente vai fazer é igual para todas as outras partes que a gente for arrematar agora, tá? Então, basicamente, a gente vai colocar agulha eu vou usar uma agulha de tapeçaria. Caso não tenha uma agulha de tapeçaria, dá pra fazer também com uma agulha mais fina e puxando o fio pra dentro, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer também. Então, aqui eu fiz meu último, eu vou passar essa minha linha lá pra trás. Esse lado aqui, então, é o meu lado de fora da peça, né? Então, vou arrematar pelo meu lado de dentro da peça, então, aqui interno. Então, ó, é basicamente isso, ó. Eu vou passar aqui a gente vai passando por entre os pontos, ó. Achei duas alcinhas aqui de um ponto, ó. Vou passar ela passando, ó. A gente vai escondendo, tá? Aqui eu quero dar uma voltinha pra deixar a linha mais firme, ó. Então, eu passo por um ponto, eu dou uma laçadinha aqui, ó. Pra dar só uma segurada legal no fio. E agora aqui, a gente volta trabalhando por entre os pontos aqui, ó. A gente vai pegando as alcinhas dos pontos, ó. E vai trazendo esse fio pra longe. E vai trazendo, pode descer. É bem simples de fazer isso. Dá pra esconder a ponta. E aqui eu vou dobrar a peça a gente vai começar a iniciar a fazer a nossa lateral agora. Depois, mesma coisa com esse aqui, é só esconder. Então, aqui, ó, nossa peça dobrada. Essa peça também, ela vai laceando, tá? Eu vou tirar as medidas. Então, aqui eu já tinha tirado, né? Que nem eu falei, 17, mas assim, ela dá uma laceada, né? Então, vai ficar entre 18 e 19, porque cede um pouquinho. E a nossa aba aqui, a partir dessa carreira de baixíssimo aqui, ó, entre 11 centímetros. E agora a gente vai começar a trabalhar a lateral. Bom, então aqui eu fiz o acabamento da aba. Então aqui a gente tem nossas marcações, então aqui a gente vai fazer a nossa lateral. Eu já fiz um lado aqui, ó. Então vamos iniciar então fazendo a nossa lateral. Então a gente tem a marcação do fundo, né, a marcação de baixíssimos, onde a gente definiu aqui o fundo da nossa peça. Então, a gente vai iniciar a nossa lateral aqui, nessas 3 carreiras de ponto marcado aqui, separado. Então, aqui eu vou deixar uma sobra de fio pra mim fazer o arremate, né? E aqui eu vou fazer o ezinho. Vou fazer minha primeira laçadinha aqui. Fazendo meu nozinho de laçadinha inicial. Então, aqui eu aperto, ó. Fico com o nozinho. E aqui, eu vou trabalhar com agulha menor também, porque aqui a gente vai trabalhar, onde a gente fez os 3 pontos baixíssimos aqui, ó, do centro e do meio, nessas mesmas alcinhas, que a gente, no mesmo centro da gente entrou pra fazer os baixíssimos, a gente vai entrar mais por baixo do ponto, não é pra entrar no meio do baixíssimo, não. Por baixo do ponto, aqui no mesmo local, a gente, desse espaço, e a gente vai fazer ponto baixo. Então, aqui eu vou pegar minha laçadinha e vou puxar ela pra frente, ó. Fazendo a minha primeira alcinha. Laçando fazendo meu primeiro ponto aqui. E fecho. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo aqui da minha lateral. Então, aqui, né, 3 carreiras. Então, eu fiz meus pontos baixíssimos aqui, entrando dentro do meio de cada carreira, né? No ponto de cada carreira. Então, aqui, eu fiz o meu primeiro, e assim, eu fiz o meu primeiro ponto baixo, aí eu vou aqui onde tem o meu baixíssimo, ó, meu segundo baixíssimo aqui, é o meio da minha outra carreira.
e vou laçar fazendo outro ponto baixo. E aí, o que que acontece? Minha lateral aqui, eu vou seguir as minhas carreiras de 3 pontos. Então, eu tenho 3 pontos, 3 carreiras aqui no fundo. Então, eu vou subir carreiras de 3 também. Só que assim, pra mim subir carreira de 3, se eu faço esse ponto baixo aqui, esse aqui no meio e esse outro aqui do lado, ó, eu fico só com 2 alcinhas, né? Então, aqui, se eu faço esse primeiro ponto, aí eu viro pra fazer o segundo, forma uma alcinha. Viro pra fazer meu terceiro ponto, uma alcinha, eu fico com 2 alcinhas. Eu preciso de 3 alcinhas pra me seguir trabalhando 3 pontos, né? Um espaço de 3 pontos. Porque como aqui eu tenho 3 carreiras, então aqui subindo eu tenho que ter 3, né? 3 carreiras. Então, aqui onde tá o meu segundo ponto, eu faço mais um ponto, sendo assim, então, 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo espaço aqui. Porque aí agora eu tenho, ó, vou ter minhas 2 alcinhas. E aí eu vou aqui no meu último, ó. Então, eu venho aqui, no mesmo lugar onde eu trabalhei o meu baixíssimo, ó. Eu tenho 1, 2, 3 baixíssimos, né? Então, aqui eu tenho 3 carreiras naquele mesmo espaço que a gente estava trabalhando no meio das carreiras. Então, eu venho aqui, ó. Vou jogar essa minha linha aqui pra trás pra lacear ela já prender aqui. Depois eu venho terminar o arremate dela. E faço meu terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. Então, porque aqui o meu primeiro, segundo, terceiro e quarto. Porque eu preciso de 1, 2, 3 alcinhas pra mim seguir. Se eu trabalho só esse, 1, 2 e 3, eu fico com 2 alcinhas. Então, agora eu laço, fazendo uma correntinha, e vou dar a mesma sequência que a gente estava fazendo, de subidas de carreiras, né? Então, aqui eu vou trocar minha agulha. E vou voltando. Só vou subir aqui 22 carreiras, né? Como eu tenho 22 carreiras. 3. Sempre subida de 3 pontos, tá vendo? Laço. Volto. Eu tenho mais 3 espaços aqui pra trabalhar. Mais 3 pontos. Então, aqui agora, a gente vai trabalhar 22 carreiras, sendo que eu vou parar na minha carreira de número 19. Porque eu vou precisar fazer um espaço na minha carreira de número 20. Um espaço, que são 2 carreiras antes de finalizar, para passar a alça, o cordão. Então, a gente vai criar um espaço ali pra gente poder estar passando o cordão, que vai ser a nossa alça da bolsa. E aqui eu sigo, então. Então, eu cheguei aqui na minha carreira de número 19, ó, trabalhei até 19 carreiras. Aí vai depender, né, do tamanho que você vai fazer aí. Então, faltando praticamente 3 carreiras pra finalizar aqui a peça. Essa lateral aqui. Então, aqui eu vou virar, eu vou trabalhar um ponto, baixo normal, e aí aqui eu vou criar uma correntinha pra gerar esse espaço por onde eu vou passar o meu cordão, que é a minha alça. Aí eu vou na próxima, ó. Então, eu pulo, eu não trabalho nesse ponto aqui. Então, eu vou no último, minha última alcinha aqui, faço um ponto baixo, e a gente vai ficar com esse espaço aqui, ó. Um espaço pequeno mesmo, só pra poder passar o cordão. Aí, viro o trabalho e faço minhas últimas 2 carreiras pra finalizar aqui. E aí, na minha segunda carreira, ó, eu trabalho por entre esse espaço, ó. Eu não vou ter aquela alcinha, eu vou ter, né, essa correntinha. Eu trabalho por essa correntinha. Tirar o fundo preto pra visualizar. E eu vou na minha última alcinha aqui, ó. Seguindo assim com meus 3 pontos baixos. Viro. Venho no próximo. Faço minha última carreira. Agora aqui, a gente vai abrir a peça aqui pra visualizar, ó. Então, ó, esse aqui é o lado de dentro, esse é o nosso lado de fora, onde estão nossas marcações de baixíssimo. Então, aqui tá a minha alça, eu deixo ela pra mim ver minha marcação, meu lado de fora, esse é meu lado de fora da peça, né? Então, eu terminei aqui, então eu vou trabalhar
pontos baixos, baixíssimos, igual a gente fez aqui, pra gente poder fazer a costura, né? Que a gente vai costurar uma peça na outra. Então, é do mesmo lado, ó. Tem que estar posicionado no mesmo lado. Então, aqui agora, deixa eu desenrolar aqui o fio. Então, aqui agora eu fecho, né? Fiz o meu último ponto. Fecho minha correntinha e giro pra dentro da alcinha, trabalhando aqui um ponto baixíssimo. Regulo aqui. 2, 3. Como eu tenho 3 pontos baixos aqui, eu faço 3 baixíssimos. E essa lateral aqui, só conferir pra ver se tá do lado certo, né? Do lado de fora aqui, ó, lado externo, que é onde tem as marcações de baixíssimo. Que nesse mesmo lado aqui a gente vai trabalhar. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente vai trabalhar por esses espaços. Baixíssimo até chegar aqui. É a mesma coisa. Aqui eu fecho minha correntinha. E venho aqui no meu primeiro espaço. E faço, laçando, fazendo assim, então, meu primeiro baixíssimo. E aí, aqui, eu vou contando, né? Porque tem que dar certinho. 2, 3. Então, cada carreira eu trabalho um baixíssimo, ó. Então, se eu tenho 22 carreiras, vai dar 22 baixíssimos. Então, aqui eu trabalhei meu último baixíssimo, no último espaço aqui, no meu último ponto, do primeiro ponto onde eu iniciei a subida, né? Então, nesse último espaço aqui, eu faço meu último baixíssimo. E agora aqui, como é que a gente faz? Aí eu passo minha linha aqui pra trás, ó. E agora eu venho aqui assim. Então, agora aqui eu venho no centro da carreira, né? Então, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, né? Então, eu venho aqui no centro da carreira, laço, aqui, faço um baixíssimo, ó. Então, esse é meu último, né, de número 22, eu fiz um, e venho aqui do lado, e faço mais um. Formando assim, 2. Então, só vou ter 2 pontos aqui nessa lateral mesmo, tá? Só 2. Fecho, seria o meu terceiro, ó. Mas aqui ele já é da minha subida. Então, ele já faz parte dos meus 22 aqui, que é da minha costura, tá? E sigo pro próximo espaço. Então, como eu fechei aqui, ó, essa correntinha eu já tenho um, então eu vou no meu próximo espaço. Aí eu tenho 2. No meu próximo espaço, 3. Então, trabalho essa lateral também, 22 baixíssimos correspondentes a essas carreiras, tá? Então, aqui nessa viradinha aqui, a gente faz 1, 2, que fica nesse meio aqui, e o terceiro já é a correntinha de subida já. Então, aí a gente finaliza aqui. Então, aqui, eu corto a minha linha e a gente finaliza. Passando a nossa linha pra trás, fazendo um arremate pra gente voltar com a costura. Então, aqui, ó, a gente já tem a nossa peça já. Falta só a costura. Então, aqui eu tenho a aba, né, da bolsa. Aqui minha frente, minhas costas e aqui o fundo, né, onde a gente fez a marcação e as nossas laterais. E aqui eu já fiz os arremates. A gente já faz os arremates antes de fazer a costura aqui. Então, agora aqui a gente vai iniciar a nossa costura. Então, como vamos iniciar a nossa costura aqui? Aqui a gente fez, né, nossos baixíssimos nessas laterais e na outra laterais. Então, aqui a gente vai unir a nossa peça. Então, aqui, ó, eu tenho 2 correntinhas, 2 lados de carreiras de baixíssimos, né? Então, aqui a gente vai unir a nossa peça. Então, eu vou pegar o meu fio e aqui atrás eu vou achar uma alcinha e vou puxar meu fio aqui, só pra amarrar, pra ele ficar preso aqui mesmo, pra mim trabalhar com ele. Vou puxar aqui, ó, deixar um pedaço pra mim fazer o arremate. Vou dar um nozinho e vou deixar esse meu fio aqui, ó. E como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai unir esses pontos baixíssimos que a gente
fez aqui nas laterais. Então, aqui eu tenho 22 baixíssimos, né, contando. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aí eu vou aqui no meu primeiro da lateral. Cada baixíssimo tem duas, né, duas alcinhas. Eu vou trabalhar com as alcinhas de dentro só. As alcinhas de dentro do baixíssimo desse lado e as minhas alcinhas de dentro desse lado aqui. Então, no centro do baixíssimo, eu pego as duas alcinhas de dentro, tá? Então, aqui eu vou iniciar aqui pegando, ó, esse é meu primeiro. Meu primeiro aqui, então entra no centro dele, ó. Vou trabalhar com a minha alcinha do lado de dentro. E do lado de lá também, a alcinha do lado de dentro. Então, aqui eu venho, ó. Peguei esse baixíssimo. Eu vou aqui no primeiro daqui também, ó. Esse daqui é o meu primeiro. E pego essa minha alcinha. Essa minha alcinha. Então, eu vou trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Trabalhar em todas elas. Essa vai ser a nossa sequência. Entro no meio dele, ó. A alcinha de dentro. Meu primeiro do lado de lá. E vou na minha alcinha de dentro pra cá, né? Aí, aqui eu venho e laço, ó. Minha linha tá aqui atrás, ó. Eu laço, passo por esse e passo por esse. Aí, aqui eu faço uma correntinha, eu fecho. E aqui a gente vai trabalhar fazendo essa costura com ponto baixo mesmo, vai ser um ponto baixo, que a gente vai laçar e fechar. Então, eu vou aqui, primeira alcinha, agora eu vou aqui na minha segunda alcinha, desse lado, na segunda alcinha, desse lado, laço, ó, passo pelas duas alcinhas, ó, trazendo, ficando com duas laçadas, como se estivesse fazendo ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar fazendo essa costura com pontos baixos, que fica um efeito bem legal. Então, essa é a sequência. Aí, eu vou no meu próximo, minha próxima alcinha desse lado, venho na minha próxima desse lado, trabalhei essa já, a próxima. Visualizando, passo minha linha, laço, passo por essa, pela outra, passo pelas duas alcinhas. Ficando assim com duas laçadinhas na agulha. E fecho. Agora eu volto na minha próxima alcinha desse lado aqui. A próxima alcinha do outro, baixíssimo. Laço. Passo pelas duas alcinhas, fico com duas laçadas e faço um ponto baixo. Então, é uma carreira de ponto baixo que a gente vai fazendo para criar um efeito bem legal na peça, aqui no nosso acabamento. E essa sequência mesmo. Vou na minha próxima alcinha. Também a mesma coisa do outro lado. Visualizo aqui. Eu fico com as duas alcinhas na agulha e essa correntinha do meu ponto. Laço, passando pelas duas alcinhas. E fico com duas laçadas e fecho. Então, é isso até aqui. É só seguir essa sequência mesmo, né? Então, a gente tá unindo aqui, ó. A gente costurou baixíssimo de um lado do outro, a gente tá unindo aqui, só que a gente tá pegando uma alcinha de cada lado, ó. Do lado de dentro deles, né? Então, a gente tá trabalhando nessas alcinhas do nosso baixíssimo. E a gente segue com essa sequência mesmo. Laça, passa pelas duas, faz um ponto baixo. Alcinha de um lado, alcinha do outro. Visualiza.
passa pelos dois, laça, fazendo um ponto baixo. Então, é só trabalhando nessas alcinhas de dentro mesmo dos baixíssimos que a gente fez, unindo uma a outra, fazendo um ponto baixo. Então, chegando nas minhas duas últimas aqui embaixo, eu dou uma soltada, tá? Porque fica bem apertadinha. Então, a gente calcula pra ver se fez certinho, né? Pra não ficar torta. Então, aqui, ó, tem que dar certinho. São 22 carreiras, a gente tem que ter 22 pontos aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, a minha última desse lado. E a minha última desse aqui. Laço. Faço meu último ponto baixo. E agora, como é que a gente... Ponto baixo. Eu venho aqui, ó, passo minha linha. Laço. Fica um pouco apertado. E faço um ponto baixo. Aí, eu faço a mesma coisa com outro ponto aqui, ó. Dou uma soltada. Então, ficaram 2 pontos aqui nesse... Então, ficaram 2 pontos, né? Aqui. Nesse centro aqui. Então, nesses 2 pontos, a gente entra nas duas alcinhas, ó. Virando o nosso trabalho aqui, ó. Pra poder chegar nessa outra lateral aqui. E laça fazendo um ponto baixo. E aí, a gente segue fazendo a emenda desse lado. Mesma coisa. Já tá com a linha aqui. Ó, então, a gente vem aqui na nossa primeira alcinha, ó. Então, eu fiz meus 2. Agora, eu venho aqui na minha próxima alcinha. Desse lado. E a minha próxima alcinha desse lado aqui. No centro. Então, é só seguir, só. Então, tá aqui. Pego minha laçadinha. Venho aqui nessa minha alcinha desse lado de cá. E posiciono aqui e vou achar minha primeira alcinha desse lado. Meu primeiro baixíssimo desse lado. Então, qual que é meu primeiro baixíssimo? Tá aqui. Ó. Meu primeiro baixíssimo desse lado. Então, eu venho, laço, passo. Mas é só nas alcinhas de dentro mesmo. Não é nas duas alcinhas agora. Agora é só nessas alcinhas que une aqui, ó. Então, uma de cada lado. Do lado de dentro, de cada alcinha. Vai ficar nesse efeito aqui, ó. Bem legal. Vai ficando um efeito bem legal mesmo na peça. Vamos visualizar, ó. E a gente segue aqui até o final. Então, aqui eu finalizei, ó. Só repetir até acabar toda a carreira. Olha como é que vai ficando o resultado, fica bem legal. Fica bem marcada. E aqui agora, eu corto a minha linha. A gente vai arrematar pra gente fazer a costura do outro lado, que é a mesma coisa. Então, é só repetir a mesma coisa. Então, aqui, a gente costura do outro lado, fazendo a mesma repetição. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente faz do outro lado. Então, a nossa costura ficou assim, ó. Finalizei, fiz as duas costuras dos dois lados, ó. Fica um acabamento bem legal. Aqui é a nossa aba da bolsa. E agora aqui, agora a gente vai fazer a alça, o cordão. Eu já tenho o meu cordão aqui pronto. Um cordão bem simples de fazer, bem fácil. Eu vou fazer o inicial aqui com vocês. Normalmente, uma alça transversal, ela tem uma medida aproximadamente de 1,20 m a 1 metro, né? Só que aí a gente vai ter um pouco de sobra para fazer a amarração do lado da nossa alça. Então, para traçar aqui o tamanho da minha alça, eu separei 3 metros de fios dobrado, tá? Fio dobrado, eu vou trabalhar vou fazer esse cordão com fio dobrado. Então, esses 3 metros de fio é 3 metros do fio dobrado, tá? Então, aqui, eu dobro o meu fio, e aí eu vou fazer uma laçadinha, né? Inicial, como a gente faz pra fazer qualquer início de correntinha, né? Então, eu faço uma laçadinha inicial.
Deixo meu ponto soltinho aqui, pegar uma outra agulha mais grossa. E aqui a gente vai trabalhar assim, ó, essa linha que sai daqui, sempre essa linha que sai de baixo aqui do nozinho. Eu vou passar por cima da agulha assim, ó, fazendo uma laçada em cima da agulha. E venho com a minha outra linha e laço, ficando 2 correntinhas na agulha. Então, eu laço. Daí, eu volto com essa, sempre a que tá saindo aqui embaixo do ponto, ó. Tá? Então, essa linha que tá saindo embaixo, sempre eu venho com ela e passo, dando a volta na minha agulha. Ficando com 2 laçadas. Laço. E vou fazendo essa sequência. É bem fácil, é bem simples de fazer. Dá pra fazer com fio dobrado em 4, se quiser uma alça mais grossa. Tem outros modelinhos de alça. Eu vou fazer um vídeo, à parte, aqui no canal, sobre os cordões que eu faço para as alças das minhas bolsas de barbante. E os tassel. Alguns modelinhos, uns acabamentos diferentes que eu faço. Nos meus tasséis, tassel, e nos cordões que eu uso para fazer a alça da minha bolsa. Porque se fazer tudo num vídeo só fica muito longo, né? Então, eu vou deixar aqui no canal, vou criar uma playlist com essas partes de cordões. Eu tenho alguns modelos diferentes de cordão e de tassel, então eu vou estar fazendo vídeo para criar uma playlist aqui no canal, tá? Essa ficou com 1,50 m, tá? Porque assim, a gente vai usar para fazer a amarração na lateral. Então, tem que ter essa sobra, tá? Então, é só seguir trançando aqui o cordão no tamanho desejado. Então, aqui eu vou passar o meu cordão por esse espaço que a gente fez, né? A gente trabalhou dando um espaço, né, de um ponto aqui na lateral. Então, aqui eu vou passar o meu cordão por esse espaço aqui. Ajudar com a agulha para ajudar a puxar aqui. E aqui você vai poder regular o tamanho da alça, né? Então, o legal é porque fica regulado também. Porque a gente vai dar um nozinho, ó, uma volta. Criando esse nó, que não vai passar aqui, ó, não vai sair, ó. Né? Fixando aqui a nossa alça. E o legal é que você pode estar regulando, né? Querer a alça um pouco menor, pode vir com o nó mais pra cá, deixando mais solto aqui. E aí, a gente faz os dois lados. Bem simples. E fica bem firme, tá? Esse nó não passa por esse espaço aqui. Então, fica bem segura pra poder colocar peso. Então, é isso. Aqui eu apliquei um tassel. Como eu falei, eu vou criar uma playlist onde eu faço alguns modelinhos de tassel com barbante, com alguns acabamentos diferentes. Nesse aqui eu só costurei o pingente mesmo, tá? E aqui eu prendi ele aqui no meio aqui da minha aba, tá? E costurei o meu botão de imã, que também é super simples, né? A gente já tem aqui os espaçozinhos para poder fazer a costura. Eu vim com a linha da cor da minha peça e fiz a costura, que é bem simples. E a peça ficou bem espaçosa. Eu não estou com o meu celular aqui, ó, mas eu tenho a capinha do meu celular, do meu telefone, para colocar aqui para vocês verem que, ó, cabe tranquilamente o telefone, tem bastante espaço, dá para colocar uma carteira, né, um documento, então aquela bolsa, aquela peça bem basiquinha mesmo, para você sair e levar só o necessário. Então, esse é o resultado do nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!